Olá, pessoal, beleza? Como prometido, vamos comentar a primeira rodada aqui, também falar sobre a segunda rodada. Vamos comentar jogo a jogo, trazer aqui alguns contrapontos. E você, se discorda ou concorda, deixa aqui no comentário. E também você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Compartilha para a galera vir fazer esse debate sobre Eurocopa, sobre Copa América, que aqui o 3 de fevereiro também vai cobrir. Lembrando que somos um canal voltado ao Santa Cruz Futebol Clube, beleza? Mas vamos aqui rapidão, porque tem muito assunto para o vídeo não ficar longo, né? Então vamos adicionar aqui já o palco, a gente comentar as partidas, né? Vamos fazer assim, vamos começar de baixo para cima, beleza? Então vamos aqui para o grupo A, né? Primeira partida aqui do grupo A. Na realidade, vamos clicar aqui e ver todos os jogos, né? Porque tem partida aqui que não tá aparecendo. Então, deixa eu carregar. Carregou aqui pra gente. Então, vamos lá. Primeira partida do grupo A, partida de estreia, né? Alemanha e Escócia, onde já era de se esperar o domínio alemão, né? Então, apesar da Escócia também ter um jogador expulso, mas acho que não mudaria muita coisa da partida em relação a isso. A Alemanha soberana é uma das favoritas também a passar de fase no grupo A e conseguiu aplicar essa sonora goleada. O time da Escócia, um time bem limitado em alguns setores dos campos, mas a gente pode deixar aí que talvez consiga ali com a Hungria, a Escócia tentar conseguir sua vitória no grupo, que é um grupo bem, bem difícil para ambas as equipes, né? Falando de Hungria, vamos para a segunda partida, né? Entre Hungria e Suíça. Uma partida que eu esperava um pouco mais do time húngaro, um pouco mais de imposição, algumas peças ali me decepcionaram, principalmente o Szoboszlai, que eu esperava que ele tivesse um desenvoltura um pouco melhor, mas questão da limitação também, acabou que a Suíça sobrepôs o poder de equipe, como equipe em cima da Hungria e conseguiu ganhar a partida, né? É uma partida, no meu ponto de vista, muito tranquila para a Suíça, apesar de em alguns momentos a Hungria ali colocar as unhas de fora, mas ainda assim não conseguiu lograr êxito, né? Então a Suíça também consegue a vitória nessa partida de estreia. Outro jogo, o jogo da Espanha e Croácia, um 3-0 da Espanha. Vou ser bem sincero para vocês, me surpreendeu, não pela questão só do placar, mas a questão do futebol que o time croata apresentou. Eu esperava um pouco mais, mas a gente sabe que é um time bem envelhecido, né? O Modric aí provavelmente sua última Eurocopa, ainda assim é referência do time. Então a gente vê que a dificuldade de renovação por parte do time croata pode sim trazer uma dificuldade com os próximos anos. Então, o Perisic ainda também jogando na equipe. Então, é uma equipe velha, é uma equipe que precisa se renovar e tá começando a sentir isso, né? Já começou a sentir nas últimas partidas, já nas últimas competições, e agora vem sentindo cada vez mais, né? Vamos lá para a segunda partida do grupo B, Itália e Albânia, né? Itália e Albânia. Vou falar assim, me surpreendeu muito o futebol albanês, me surpreendeu muito o trabalho do técnico brasileiro Silvinho lá. A Albânia, ela demonstrou um futebol dentro das suas limitações, tá, pessoal? A gente vai entrar nisso aqui. Um futebol coeso, um futebol coerente, um futebol envolvente nas suas limitações, porém a Itália sobressai na questão de algumas peças técnicas, né? Quando você tem alguns jogadores que conseguem trazer esse desbalanço, né, desbalanceamento da partida, facilita muito, cara, para o jogador que tenha referência a isso, e é o que acontece, né? A Itália ela tem alguns nomes que podem surpreender, e no papel a gente já cogitava a Itália como favorita, e acabou que ganhou 2-1, um placar magro, mas não diz muito do jogo. Acho que é um jogo que a Itália poderia ter se estendido um pouco mais, a Albânia talvez ali poderia, talvez em algumas oportunidades tivesse um pouco mais de qualidade, a Albânia também poderia engrossar, mas eu acho que, na minha visão, a Itália poderia sair um placar um pouco maior. Minha surpresa também vamos pular aqui de grupo, né? Vamos para o grupo D. Uma das surpresas que eu tive aqui nesse grupo D foi esse jogo da Polônia e Holanda, né? Eu vou pular no grupo dele, mas eu volto pro grupo C, porque tá na ordem aqui, vocês estão vendo na tela, né? Então vamos lá, vamos falar do grupo D já que eu comecei, né? Surpreendeu um pouco esse jogo da Polônia, né? A Polônia é uma seleção que a gente acompanha há um certo tempo e nunca deixou, assim, nunca foi uma seleção de mostrar que poderia ser a zebra da competição, propriamente dita. A Polônia é uma seleção normal, uma seleção mediana, que há alguns anos consegue alguns resultados contra os favoritos das competições, porém é uma seleção comum, posso dizer, né? E me surpreendeu negativamente a Holanda. Eu, particularmente, não gostei do desempenho da Holanda.
Eu achei o Depay bem fora da partida. É um cara que eu disse que seria a referência do grupo da Holanda, mas a Holanda, ela não me passa confiança, essa é a realidade. Eu achei que a Holanda poderia ter um jogo mais dominante, mas eu não vi isso, né? Inclusive a Polônia saiu na frente, né? Tem esse detalhe. Um jogo que eu gostei muito foi o jogo do grupo D, né? O jogo da Áustria e da França. A França, aliás, a Áustria não baixou a guarda, apesar que a França vem de 2 finais de Copa do Mundo, né? Um título e um vice-campeonato. Para mim, a maior favorita da competição é a França, mas a Áustria jogou de igual para igual, jogou para cima, porém a questão de peças, né? Quando a bola cai no Dembélé, cai no Griezmann, cai no Mbappé, a gente vê que muda muito a dinâmica da partida, né? A França, ela tem essa praticidade de você ter uma válvula de escape e consegue envolver o adversário com certa facilidade. E é o que acontece, né? Os primeiros lances ali, o Dembélé consegue já amarelar o defensor, ou no próprio gol, o Mbappé vai no 1-1, consegue vencer com certa facilidade. Então, isso facilita muito o jogo da França, né? Mas a Áustria tem que abrir o olho, porque a Áustria, para mim, aí ela pode sim passar nesse grupo. A Áustria contra a Holanda, eu acho que seria um jogo bem interessante de ver, e a Holanda precisa acordar na competição. Vamos para o grupo C. Vamos falar aqui do grupo C, né? O grupo da Eslovênia e Dinamarca. Vamos nesse primeiro jogo, porque, como eu posso dizer a vocês, eu também me surpreendi bastante nesse grupo C. Por que eu me surpreendi bastante nesse grupo C? São seleções que eu particularmente gosto pessoal, tá? Eu particularmente gosto dessas seleções. Porém, eu achei que o jogo da Dinamarca e Eslovênia, a Dinamarca teria um pouco mais de controle. Calma, pessoal. Mas a Dinamarca, ela dominou a partida. Calma, pessoal. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que, porque eu achei que a Dinamarca teria um pouco mais de facilidade nessa questão. Por alguns motivos de questão de elenco também, né? Quando a gente entra, comparando com a Eslovênia, a Dinamarca, ela tem um elenco melhor, né? Então tá que você vê a estatística das partidas, da partida foi muito discrepante, né? A Dinamarca teve o dobro de posse de bola, e é isso. Porém, a raça da Eslovênia em campo, para mim, foi algo surpreendente. Então, sai esse 1-1, a Dinamarca se complica, porque, para mim, ela enfrentou a seleção mais fraca do grupo, que é a Eslovênia, e vai ter que encarar a Sérvia e Inglaterra. A Sérvia é essa que vendeu caro para a Inglaterra a vitória. Vendeu caro. Se a gente pegar as estatísticas da partida, a Sérvia e a Inglaterra praticamente empataram em posse de bola. A Sérvia até teve alguns chutes a mais do que a Inglaterra, mas aquela questão, né, de qualidade. A Inglaterra conseguiu ali um toque de bola, dar a oportunidade do Bellingham ele fazer o gol, ele fez 1-0 e foi 1-0 até o fim. E a Sérvia teve chance de empatar o jogo. Então, a Dinamarca, no meu ponto de vista, se complica para o grupo porque pega a Sérvia e a Inglaterra. Então, precisa crescer muito e precisa mostrar mais do que mostrou. E o Sérvia e a Inglaterra, para mim, são os favoritos a passar nesse grupo, pelo que eu analisei na primeira rodada dos 4 times do grupo. Beleza? Vamos lá. Romênia e Ucrânia. Também me surpreendeu negativamente o desempenho ucraniano, porque a gente sabe que a Romênia ela vem de uma safra nova, uma safra boa, mas para mim é uma surpresa, porque a Ucrânia tem alguns jogadores que podem sim desbalancear, e principalmente o Mudryk, né, que é o Messi europeu, podemos dizer, o Messi ucraniano, que foi vendido a preço de ouro para o Chelsea e ontem não jogou nada. Tudo bem que uma andorinha só não faz verão, mas o Mudryk, eu esperei mais do Mudryk durante a partida e não aconteceu. A Romênia faz um sonoro 3-0 e para mim a Romênia, ela, pelo futebol que jogou aqui, ela crava um pouco essa disputa para passar de fase. Por que eu falo disputa? Apesar do jogo ter sido 3-0, um domínio de números, tá, pessoal? Não do futebol, mas o domínio em questão de posse de bola, em precisão, em tudo. Para vocês terem ideia, eu até parei para estudar a estatística desse jogo, a Ucrânia teve mais de 500 passes
quase 600 passes em cima da Romênia. A Romênia teve 200 e pouco, 230, eu acho, passes na partida. Então, a Ucrânia ela teve 72% de bola, porém, sem efetividade. A Romênia foi lá e fez gol. Então, a Romênia, para mim, carimba, porque contra a Eslováquia é essa que enfrentou a Bélgica e ganhou de 1-0 da Bélgica, a maior zebra para mim, a maior zebra dessa primeira rodada. Apesar da Eslováquia ter ganho contra a Bélgica, no meu ponto de vista, a Romênia com futebol que era mais objetivo vai ser um jogo bem interessante, mas ela se credencia. E a Ucrânia se complica, porque a Ucrânia vai enfrentar um jogo duro contra a Eslováquia, um jogo mais de imposição física, diferente do que eles encontraram com a Romênia, vai encontrar um jogo mais de imposição física contra a Eslováquia e um futebol de pressão, que é a Bélgica. Então são 2 rodadas que eles vão ter pela frente que vão ser complicado. E a Romênia não. Se a Romênia consegue ganhar um jogo da Eslováquia, praticamente já carimba a próxima fase deles, entendeu? Então, complicada aí a situação da Ucrânia no grupo, que para mim, logo no início, eu achei que era um grupo tranquilo para a Ucrânia passar. Beleza? Eu falei aqui da Eslováquia e Bélgica, né? Um jogo que a Bélgica ela teve um domínio, sonoro domínio ali em questão de posse de bola, de chance a gol, de tudo isso, inclusive de domínio de partida no geral, porém, é aquela coisa, né? Quem não faz, toma, e a Eslováquia consegue fazer o gol, consegue sair na frente dessa, como posso dizer, sair na frente dessa pontuação, né? O segundo do grupo, por questão de gols, né? Gols marcados ali, a Romênia está em primeiro lugar, porém a Eslováquia também vem com 3 pontos ali e joga pressão para o outro lado, joga pressão para a Bélgica e Ucrânia, que eu acho que um dos dois vão ficar pelo caminho ou tem que ganhar os 2 jogos, né? Tanto a Ucrânia e a Bélgica, mas eu acho que um dos dois ficam pelo caminho, sim. Vamos lá, vamos para o grupo F. Turquia e Geórgia é um jogo surpreendente, tá? A Geórgia, ela mostrou um futebol muito envolvente, treinado pelo Sanyol, grande lateral direito, lá, quem lembra aí, do Bayern de Munique, é o treinador da Geórgia. A Geórgia mostrou um futebol interessante de se ver. Foi um jogo bem parelho, foi um jogaço, na realidade, esse jogo de Turquia e Geórgia. Quem gosta de futebol vai gostar de assistir, quem assistir a reprise ali. Ficou devendo ali o Kvaratskhelia, ficou devendo um pouquinho, apareceu em alguns lances, é verdade, não vou ser injusto, mas ficou devendo um pouco. Também, uma dorinha só não faz verão, né? Já o time da Turquia é um time envolvente, né? O Calhanoglu ali domina esse meio campo, mandou no meio campo, no meu ponto de vista, camisa 10 da Inter de Milão também, capitão da Turquia, ele dominou bem. A Turquia colocou a questão de vantagem, eu não vou falar em questão, vamos lá, eu não vou ser injusto de vantagem numérica, até porque não teve, mas eu queria falar vantagem técnica, mas eu senti o jogo meio parelho. E a Turquia, com algumas peças, essa é a melhor colocação, algumas peças a Turquia conseguiu sobressair na qualidade técnica. Porém, é um jogo que credencia muito a equipe turca a passar de fase. Porém, o jogo da República Tcheca e Portugal foi um jogo que deixou esperançoso a torcida tcheca. Por quê? Portugal é o franco favorito do grupo aqui, acho que todo mundo concorda comigo. Portugal é o franco favorito a classificar no grupo. Porém, a República Tcheca ela tem um futebol dentro das suas limitações. Muita imposição física, isso é a realidade. Eu tô com um problema aqui na parelha, mas vamos lá. Essa é a realidade, tem uma imposição física muito alta, mas o jogo hoje foi dominado por Portugal. Portugal teve quase 80% de posse de bola, mais de 700 chutes, passes trocados, mais de quase 20 chutes a gols, enquanto do outro lado foi totalmente discrepante a diferença técnica e de volume de jogo. Porém, a República Tcheca se fechou, se defendeu bem, conseguiu fazer o placar, aquela questão que não faz toma, né? Foi Portugal hoje. E aí, mais Portugal botou a qualidade técnica, por sorte também, né? Tem que contar com isso às vezes. Um gol contra do zagueiro tcheco, e o Portugal no final consegue fazer a virada. São 2 times aqui, Turquia e Portugal, nesse grupo F, credencia. Então, falando de credenciar, vamos pegar um embalo aqui, já falar da próxima rodada. Próxima rodada que começa amanhã.
e vai até o dia 22, né? Então, finaliza aqui, no caso, dia 22, dia 22, finaliza com Romênia, cadê? Aqui tá dizendo que é a Romênia, né? Mas eu não... Vamos aqui, 22 é 22, finaliza com Romênia, finalizando no grupo E com a Romênia às 16 horas, vamos lá. Primeiro jogo, Croácia e Albânia, né? Ele tá falando aqui. Vou seguir a data aqui porque o Gol às vezes trola a gente, mas vamos lá. O grupo B começa a rodada no grupo B, né? Então vai o Croácia e Albânia, né? Isso, os croatas vêm de um placar de 3-0 e a Albânia vem de uma vitória pequena ali, de uma derrota pequena, né? Aqui, os croatas ele vem muito pressionado e a Albânia, a Croácia é uma seleção que ela almeja passar de fase, até porque é uma seleção que tem um grande renome, né, na competição. Nos últimos anos vem se credenciando cada vez mais como uma das seleções principais europeias. Porém, como eu falei, da questão da renovação, né? E a Albânia vem como franco atirador, né? É um jogo perigoso para a Croácia, mas eu iria de Croácia aqui. Vamos lá. Segundo jogo, Alemanha e Hungria. Eu acho que a Hungria aqui vai, se não tomar o placar da Escócia, vai ficar próximo. Lembrando, é a previsão que eu tenho e pelo que eu analisei dos jogos, né? Eu não consegui ver 100% dos jogos, mas eu consegui ver alguma coisa, alguns lances, alguns resumos para entender. Eu acho que a Ucrânia não, acho que a Hungria leva um placar parecido com a Escócia, o próximo disso. A Escócia, por sua vez, contra a Suíça. Eu acho que a Suíça sobressai também. Acho que a Suíça vence a partida. Não sei se seja um placar elástico, porque não é característica da Suíça fazer muito gols. Porém, eu acho que a Suíça ganha com uma certa facilidade. Aqui é um jogão, tá? Aqui é um jogão. Eslovênia e Sérvia. Eslovênia e Sérvia é um jogão muito interessante. E vale a pena a gente comentar um pouco mais sobre isso, porque é um jogo que a gente vai ver muito em posição física, né? Tanto do time esloveno quanto do time sérvio. Porém, os sérvios, ele tem um pouco mais de qualidade em algumas peças, né? Quando a gente vê o Mitrovic, um grande centroavante, o Tadic. Então, tem alguns jogadores ali que podem fazer a diferença, né? Na Eslovênia, a Eslovênia, a sua estrela é o goleiro, né? Então, a gente vê que talvez seja bem difícil esse jogo aí para a Eslovênia em relação à Sérvia, mas é aquela coisa, é jogo de posição física, que pode ser que a Eslovênia consiga ali sair no 1-0, alguma coisa, mas ainda assim eu vou na Sérvia aqui, com certeza. Dinamarca e Inglaterra, por tudo que a Dinamarca apresentou na primeira partida contra o time da Eslovênia, né? A Eslovênia empatou aqui, até a gente viu aqui em cima, 1-1. Eu acho que esse jogo aqui é muito tranquilo para a Inglaterra. A Dinamarca precisa se reinventar para esse jogo contra a Inglaterra para não tomar vexame, porque é um jogo que os ingleses aqui eles vêm bem forte e a Dinamarca deixou a desejar contra a Eslovênia. Espanha e Itália, né? Já teremos um Espanha e Itália na segunda rodada. Coisa linda, tá? Coisa linda essa Eurocopa. Aqui eu acho muito jogo para a Espanha, apesar da Itália, ela vem se ajustando nos últimos anos, mas eu ainda acredito que o futebol espanhol ele consiga sobressair em cima do futebol italiano. Lembrando que o futebol italiano é um futebol muito de embate, né? Apesar de, como eu falei, né, dominar o jogo contra a Albânia, mas ainda assim não foi um jogo fácil para eles, né? Eu vou de Espanha, com certeza. Eslováquia e Ucrânia, né? Eslováquia e Ucrânia. Um time que surpreendeu na primeira partida, que é a Eslováquia, a maior, vamos falar zebra, né? Para mim aí é difícil falar zebra, mas enfim, vocês entendem, né? A zebra da competição aí, ganhou a primeira zebra da primeira rodada, né? Ganhou da Bélgica. Chega forte, a Ucrânia levou 3 da Romênia, mas ainda assim é um jogo aqui com carinha de empate. O jogo aqui tá com carinha de empate, sim, entre essas duas equipes. Vamos ver se vai ser assim, né? Mas tá uma carinha de empate, Eslováquia e Ucrânia. Polônia e Áustria é um jogão de times parelhos, em questão, na minha visão técnica, né? A Áustria não conta com a Alaba, né? Eu não parei para ver, mas eu acho que o Alaba tá machucado. Eu não sei se ele vai jogar, eu creio que não. O Lewandowski, que também, por sua vez, na Polônia, deve retornar, né? Eu não sei se também ele vai retornar aqui, mas assim, tirando essas duas dúvidas na escalação aí de ambas as equipes,
Acredito que com tudo isso, eu creio que a Polônia ela sai um pouco na frente da Áustria, mas é um jogo carinha de empate também. É difícil apostar fora de empate aqui, né? Opa, na segunda rodada teremos Holanda e França. Eu acho aqui que é muito jogo para a França, apesar de apenas 1-0 ali na primeira rodada. Eu acho que é um jogo muito bom para a França aqui, para a França mostrar o seu poderio ofensivo, até porque a Holanda é um time que propõe, né? É um time que propõe jogo. Então, provavelmente vai ter um jogo muito aberto aqui e a gente vai ver o poderio ofensivo de ambas as equipes. Vai ser bem interessante aqui essa partida, tá? Mas eu vou aqui de França. Geórgia e República Tcheca. Pelo futebol apresentado com os jogos da Geórgia e Turquia, o futebol da Geórgia é muito bom, muito bonito, e o futebol da República Tcheca é aquele futebol defensivo. Porém, eles enfrentaram duas equipes diferentes, né? A República Tcheca enfrentou um dos favoritos da competição, que é Portugal, que tem um futebol um pouco mais envolvente, um pouco não, né? Mais envolvente que a Turquia, que com mais qualidade, enquanto a Geórgia enfrentou a Turquia, que tem um patamar diferente de Portugal. Mas a Geórgia mostrou um futebol bem consistente, um futebol bem coeso. Mas a questão do embate físico ali da República Tcheca é um jogo com carinha de empate. O carinha de empate aqui sim, República Tcheca e Geórgia. Porém, claro que talvez não seja empate, mas é o que eu tô tentando analisar aqui em questão dos jogos, né, de ambos os jogos. A Geórgia tem um jogador que pode desbalancear, que é o Kvaratskhelia, mas eu ainda acredito que seja um jogo para empate. Turquia e Portugal são duas seleções boas, tecnicamente, mas acho que Portugal sobressai. E como a Turquia gosta de jogar, diferente da República Tcheca hoje, a República Tcheca só se defendeu, a Turquia gosta de jogar e propor jogo, teremos o jogo também bem aberto para ambas as equipes, né? E fechando a segunda rodada, a gente vem aqui para o time da Bélgica, né? O time da Bélgica, dia 22 a 16. Ó, vocês veem que o gol é bugado e botou... Ah, não, mas é a última rodada, todo mundo no mesmo horário, assim, beleza. Na segunda rodada, fecha com a Bélgica aqui, dia 22 às 16 horas. Bélgica e Romênia. A Bélgica vem com muita pressão, muita pressão. A Romênia, se soubesse se portar bem dentro da partida, pode complicar as vidas dos belgas. É um jogo aqui que eu vou apostar na Bélgica, claro, mas não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. É um jogo bem complicado aqui para a Bélgica e precisa acordar porque a competição é um funil que ela nessa segunda rodada precisa vencer ou vencer. Não existe outro resultado para a Bélgica, né? Mas é isso, pessoal. Uma análise rápida aqui do compilado aqui da Eurocopa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos já acompanhar. Lembrando, segunda rodada acabar, a gente faz a análise da segunda rodada e dá a nossa previsão para a terceira rodada e assim sucessivamente para cada rodada de cada competição, tanto Copa América, tanto como Eurocopa, beleza? É isso, até a próxima, valeu!